Muito boa noite aos companheiros que mais uma vez estão aqui conosco, assistindo esse nosso encontro de estudo, esse nosso encontro de conversa, de bate-papo aqui no CES, nas quintas-feiras à noite. E estamos começando agora o mês de setembro. E nós sabemos que, embora nós devamos, ao longo de todo o ano, tratar desse tema importante, que é o tema da preservação da vida, o tema da prevenção ao suicídio, o tema do acolhimento, aquele irmão aquele companheiro que por acaso, aquela companheira que por acaso esteja pensando, tenha tendo a ideia de abreviar a sua vida. Nós sabemos que esse tema deve ser tratado durante todo o ano. Esse tema precisa ser tratado durante todo o ano, não apenas em setembro. No entanto, em setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que é a maior campanha que existe de prevenção contra, o suicídio. E nós, espíritas, que estamos falando sempre da vida, precisamos nos envolver nisso. Então, ao longo de setembro, o CERJ terá nas suas reuniões temas relacionados ao Setembro Amarelo. E vamos começar hoje, como sempre, pela leitura de uma mensagem e a nossa prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, por Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos, então, orar para o trabalho da noite de hoje. Querido Jesus, amado Mestre, querida Ivane Pereira, querida Nise da Silveira, companheiras que atuam diretamente no acolhimento e no estímulo à vida para os irmãos que, por algum motivo, pensam em encerrar a sua reencarnação. Queremos pedir amor, paz, fortaleza moral, coragem moral, para que todos nós possamos
seguir adiante, vencendo os desafios que se apresentam no nosso cotidiano. Pedir que esses amigos espirituais tão abnegados, que nos envolvem, nos acompanham ao longo de nossa reencarnação, possam ser ouvidos por todos nós, para que assim prossigamos mais vivos do que nunca. Graças a Deus. Muito bem. Nosso tema de hoje, ele é um tema muito importante para todos nós. Um tema que ele efetivamente é discutido e é debatido a cada reunião que nos encontramos na Casa Espírita, seja na palestra pública, seja no grupo de estudos, no ESD, na evangelização. O tempo inteiro estamos falando sobre a vida. E quando a gente diz que viver é a melhor opção, nós deveríamos talvez ajustar para viver é a única opção. Porque, afinal de contas, todos nós estamos reunidos, todos nós estamos reunidos por uma questão em comum. Estamos vivos. Estamos vivos. Viver é aquilo que realizamos todo momento, toda hora, continuadamente, o tempo todo. E aí, quando eu estava pensando, né, o que que a gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema tão batido, tão falado, né, se repete essa questão tantas vezes, eu fiquei me perguntando, poxa, mas viver, viver é a questão básica de todos nós. Afinal de contas, estamos vivos. E mesmo que este corpo pereça, mesmo que a morte se abata sobre este corpo, nós continuaremos vivos. Os Espíritos, o Livro dos Espíritos, nos falam de uma maneira muito clara. A vida do Espírito pré-existe e persiste para além da vida deste corpo físico. Então, mesmo que a morte desse corpo aconteça, nós continuaremos vivendo. E aí precisamos estar atentos na nossa vida, a vida, no nosso cotidiano, nós estamos vivendo efetivamente? Ou será que já nos deixamos matar no nosso dia a dia? A mensagem do Caminho, Verdade e Vida de hoje, que trata da reencarnação, repetindo o capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, uh, Emmanuel analisa a expressão de Jesus no trecho do Evangelho: melhor te é entrar na vida. Então ele está falando sobre entrar na vida, chegar nesta encarnação, viver. E qual é a melhor opção para viver? Como deve ser o nosso viver? E aí, quando Emmanuel nos fala, analisando a mensagem de Jesus, que o Senhor se referia à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade, ele nos mostra que Jesus nos alertava desde sempre que a vida é muito maior do que as questões materiais que temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Jesus nos aponta para a realidade de viver. Estamos aqui nesta reencarnação convidados, chamados a viver.
Não há outra opção. Não há outra opção. Porque mesmo que nós optemos por encerrar a vida, nós continuaremos vivos. Então, o que fazer quando não estamos vivendo ou quando já nos colocamos como mortos perante as questões que se colocam à nossa frente, ou quando nos vemos enfraquecidos frente aos amplos desafios que todos atravessamos? Vamos conversar então, ao longo dos próximos minutos, sobre alguns pontos que pensamos, que achamos importantes, neste momento que aqui desejamos acolher, desejamos abraçar a todos os irmãos que, por algum motivo, estão questionando a opção de viver. Um ponto importante é quando nós estudamos ou falamos sobre essa questão é o espiritismo como uma profilaxia à loucura, à obsessão, ao suicídio. E muito se fala sobre isso, né? O espiritismo, é, ao contrário do que muitas vezes se falam, se fala, né, que os opositores do espiritismo falam, o espiritismo não torna ninguém louco, não torna ninguém obsidiado, o espiritismo não encaminha o indivíduo para a morte. Que a gente ouve muitas vezes uma fala de que o espírita ele valoriza a morte, ele valoriza o sofrimento, quando isso não é verdade. O espiritismo ele fala de vida, como a gente acabou de conversar, a todo tempo e a todo momento. E aí tem duas questões muito interessantes. A primeira é a confirmação da vida futura. Então, o espírita, através da manifestação dos médiuns por todo o tempo, através da literatura espírita, através de vídeos que nós podemos ver nossos companheiros de mais alto nos falar através da psicofonia, de áudios de psicofonias, através, hoje menos, mas nós temos registros de manifestações físicas, materializações. O Espiritismo nos mostra, patenteia a realidade dessa vida que pré-existe e sobrevive. Então, o primeiro ponto que o Espiritismo nos traz é essa reflexão a partir da constatação de que a vida do espírito ele é maior que essa vida desta reencarnação, desta personalidade que estamos vivendo agora. A partir desse ponto, é preciso que nós comecemos a analisar os acontecimentos do nosso dia a dia como pequenos passos de uma vida muito maior. Como pequenos momentos, pequenos degraus de uma jornada muito maior do que aquela que estamos atravessando nesta reencarnação. Esta reencarnação não é toda a nossa vida. Então, quando nós falamos que o Espiritismo ele fala de viver, o Espiritismo ele não nos aponta para a morte como aniquilação, que o Espiritismo é um protetor do suicídio, por exemplo, dizemos que isso é realidade porque ele nos chama à reflexão sobre o viver. Ora, o viver é uma ação, viver é um verbo que se dá a todo momento, mas que não se limita a esse espaço de tempo em que estamos no corpo. Essa é uma reflexão muito importante.
Porque nós passamos a olhar a nossa vida sobre outro aspecto. Passamos a olhar os desafios que enfrentamos sobre outra ótica, sob outra ótica. Eles não são mais sofrimentos perenes, não são mais sofrimentos que não se encerram. Não são mais. O que nós estamos atravessando tem um motivo, tem um porquê, acontece por algum motivo e vai se encerrar em algum momento, porque o que persiste é o viver, é a vida, e não a dor ou o sofrimento. Se este sofrimento está relacionado a uma questão física, material, ele não vai persistir, porque a matéria, ela uma hora acaba. Se sofremos por uma herança, por um dinheiro, por um prédio, lembre que esse dinheiro acaba, que esse prédio uma hora tende a caminhar para a ruína. Se sofremos por uma doença que pode aniquilar esse corpo iria chegar à morte em um momento, com certeza. Então nós precisamos olhar para a vida lembrando que ela não começa aqui, ela não se encerra aqui, que ela é maior do que tudo isso. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão da noite de hoje, mostrando que viver é a única opção, é esse. Quando nós percebemos que viver é algo contínuo, continuado, e é muito maior do que este momento. É muito maior do que apenas esses anos de dor. É muito maior do que esta reencarnação. Quando nós estudamos sobre a questão do suicídio, a gente sabe que existem algumas questões que são os desencadeadores, os gatilhos que levam à questão do suicídio. São parte deles relacionados à questão relacional, desilusões amorosas, tragédias conjugais, divórcios, né? A morte do companheiro, da companheira. Então, essa é uma parte dos gatilhos. Outra parte dos gatilhos tem a ver com sucessos materiais, derrocadas financeiras, a perda de, de uma casa, tem a ver com outro grupo, questões do ego, desonra, ofensas, enfim. Nós percebemos que esses gatilhos, eles chegam na vida do indivíduo e se nós não temos, antes disso, um alicerce, uma solidificação do viver, mostrando que tudo isso aqui é apenas um ponto de uma longa jornada, nós temos a possibilidade da ideação e aí então da ocorrência do suicídio. Então, um ponto primordial quando nós lidamos com o tema do suicídio, quando nós estamos passando por uma situação que de alguma forma nos faça pensar que talvez a única forma de encerrar esse momento de dor seja através do suicídio, é preciso lembrar que a vida vai continuar.
Então esse ponto que o espiritismo nos traz, ele é muito importante. E como é esse continuar? Como é esse apontar para a vida futura? Eu queria trazer para vocês um livro que toda vez que alguém me pergunta: "Ah, eu queria uma indicação", pessoa não espírita em geral, eu queria uma indicação sobre um livro espírita. As pessoas em geral indicam Nosso Lar, indicam o Evangelho segundo o Espiritismo, são indicações, muito boas, com certeza, mas um livro que eu sempre indico, que se presenteie alguém, eu indico às pessoas não espíritas que me perguntam sobre isso, é o livro também de André Luiz, que é autor de Nosso Lar, né, mas o livro E a Vida Continua. Esse livrinho aqui, esse aqui é a capa antiga, tá, gente? Com certeza já existe uma capa nova, né, a febre revolucionou aí as capas dos livros. E A Vida Continua é o último livro daquela série clássica, né, que o povo fala a série, Vida do Plano Espiritual, né, do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, né, começa com a chegada de André Luiz a Nosso Lar, e ali tem questões relacionadas a essa vida futura também e tal. E aí André Luiz passa por vários pontos ao longo das suas obras, vale a pena, quem não conhece, conhecer a obra de André Luiz, são tirando os livros de mensagens, tirando os livros de notas do plano espiritual em geral, ele tem esses 16 livros que passam pela questão da realidade do plano espiritual, passam pela questão da prática mediúnica, fala da morte, como é que se dá as diferentes formas de morrer, eh, fala sobre a mediunidade em si, fala sobre a questão de ação e reação, da lei de causa e efeito, fala da própria reencarnação e como que se dá essa relação entre os dois planos, fala de sexualidade, fala de obsessão. Então, você que é espírita, você que não é espírita, precisa conhecer a obra de André Luiz, né? São livros pequenos, não são livros muito grandes, e é uma leitura boa, vale a pena conhecer para fortalecer em nós a realidade de que somos espíritos e de que viver é muito maior do que essa única vida aqui. E aí chega o último livro dessa série, que é E a Vida Continua. Esse livro tem a sua primeira edição em, deixa eu ver se consigo localizar essa informação aqui, 1968. Então, vejam bem, um ponto importante é sempre a gente ter a leitura da obra de acordo com a época em que ela foi construída e foi apresentada, ok? Isso serve para todas as obras de André Luiz. Em A Vida Continua, ele vai falar para a gente justamente sobre como se dá esse momento da reencarnação, como que nós passamos a ter noção da realidade do espírito, como se dá essa transição dessa reencarnação para a vida futura, mas mais do que isso, nos mostra que depois da morte, Emmanuel fala isso no prefácio da obra, né? Depois da morte, Emmanuel nos apresenta, desculpa, André Luiz nos apresenta o que ocorre. E nesse momento do que ocorre, nós vamos encontrar algumas ferramentas que nós sugerimos para a vida aqui nesta encarnação. A primeira delas é a questão do autoconhecimento. Então, na obra E a Vida Continua, ele vai nos falar sobre o retrato de nós mesmos. Qual o retrato espiritual de nós mesmos? E ele vai mostrar para a gente que o retrato espiritual que nós temos é exatamente o registro daquilo que nós estamos vivendo. A morte não muda o quem somos, não muda a situação, os sentimentos,
não muda o que ocorre na nossa vida. Porque se nós estamos falando que a vida é uma longa jornada, e estamos atravessando, nesse momento, um trecho do caminho de maior dificuldade, isso está dentro do nosso projeto de jornada. Então, se eu estou em um momento de sofrimento, de uma dor maior, isso vai permanecer. Isso não é nenhuma punição de Deus. Alguns irmãos interpretam equivocadamente as descrições que existem ah, da vida após a morte dos companheiros que foram suicidas como uma punição. O sofrimento continua, porque Deus está punindo o espírito que praticou o suicídio. De maneira nenhuma. Deus não pune. Deus não pune. Afinal de contas, Deus é Pai. Deus é amor. O que ocorre é que se na nossa jornada, no nosso planejamento, este, este pedaço do caminho, ele foi planejado como um pedaço do caminho de sofrimento, de alguma dor, de uma necessária reflexão sobre os objetivos da vida. Isso não se encerra só porque encerramos a vida material desse corpo. Nós continuamos atravessando o mesmo trecho da nossa jornada espiritual. Então não existe nenhuma punição, nem de Deus, nem nenhuma punição de nós para nós mesmos. A gente vê, às vezes, equivocadamente, alguns companheiros falando que a nossa consciência culpada por conta do encerramento da vida nos pune no plano. Gente, o que acontece é que nós continuamos a viver. E a vida do plano espiritual é retrato da vida que estamos caminhando. E aí a gente vai fazer um parênteses. Antes disso, esse livro E a Vida Continua, eles nos mostra que a nossa história, ela é continuada. Ela não se encerra quando ocorre a morte. Simplesmente, ela continua. Ela continua. Agora, o que determina os trechos da nossa jornada? O que determina se esse pedacinho do nosso caminho é de maior atribulação ou de menor atribulação? É de mais momentos de alegria do que momentos de tristeza? Ah, aí vem um aprofundamento sobre o próprio sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? Por que sofremos? O que nos leva a um momento de maior dor ou de maior sofrimento? Aí nós temos o livro Plenitude, do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Também é outro livro que mudou a capa, tá? Vou mostrar para vocês, mas não adianta porque mudou a capa. O livro Plenitude, ele trata justamente da questão do sofrimento. Ele nos mostra quais as origens do sofrimento, como que nós caminhamos para encerrar o sofrimento, como que nós nos curamos das dores espirituais, como que nós nos libertamos do sofrimento. E ela vem nos apontando questões que têm a ver com, repito, a própria vida. E em logo no início do livro, ela fala que o homem ele empenha-se para vencer o sofrimento, que se apresenta como um adversário. Um adversário.
Então o homem ele vem travando sempre uma batalha violenta para fugir da dor, para passar sem ser tocado pelo sofrimento. E aí, ela fala uma coisa muito interessante, né? Essa violenta batalha do homem contra a dor, ela acontece em contínuas tentativas infrutíferas, ou seja, que não dão frutos, que não dão certo, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Ou seja, essa batalha contra o sofrimento, essa tentativa de afastar os momentos de dor na nossa jornada, para que nós possamos caminhar sem dor, sem sofrimento, sem dificuldades, não acontece. Como a vitória dessa batalha não acontece. A gente considera os momentos de maior dificuldade da vida como castigo de Deus, como a necessidade de pagar uma dívida. E aí, esse ponto de reflexão sobre o que é o sofrimento, sobre como ele chega na nossa vida, é um ponto extremamente importante para nós entendermos a realidade da própria vida. A dor não é uma punição. A dor não é punição. A dor faz parte da nossa jornada. Nós podemos falar das dores morais, podemos falar das dores físicas. Quando falo da dor moral, falo de uma decepção, de uma frustração, de um momento de vergonha. Quando falo da dor física, falo da dor física mesmo, da doença incurável, da paralisia, enfim, da perda de um membro. É isso. Nós temos dores morais e físicas, mas nenhuma delas é punição. Nem a punição de Deus, nem a autopunição. Não estamos nos punindo quando vivemos uma dor. Simplesmente faz parte da nossa jornada passar por momentos de dor. Por quê? A dor é uma consequência. É uma consequência de uma sucessão de fatos que vem desde antes dessa encarnação. Nós vivemos o degrau da frente sempre relacionado ao degrau anterior. Nós vivemos o trecho do caminho dessa jornada sempre relacionado com o trecho, com os trechos que vivemos anteriormente. Então, essa dor, seja ela moral ou física, ela é o que a Joana de Anjos chama de um mecanismo da vida a serviço da própria vida. Nós atravessamos esse momento como aquela pessoa, como essa é uma figura muito batida, mas como o remédio amargo, né? Eu tomo remédio amargo e esse remédio amargo vai fazer com que nós melhoremos de uma doença. Na hora do remédio é muito ruim. Na hora do remédio é muito ruim. Um exemplo muito simples, né? As pessoas, quando falam isso, ficam pensando em coisas muito graves. Vamos pensar numa dor de cabeça. Como é ruim ter dor de cabeça? E todo mundo toma, ou muitas pessoas tomam dipirona, né? Não vou falar o nome comercial aqui, mas é dipirona. Gente, dipirona tem um sabor horrível, um sabor marcante, um sabor amargo. Mas a dor de cabeça é muito ruim. Impede muitas vezes que você consiga ficar de pé, acordado, de olhos abertos, fazendo qualquer coisa.
Então, aquela dose de remédio amargo é necessário para que a dor vá embora e nós possamos prosseguir. E uma coisa muito interessante nesse exemplo da cefaleia, da dor de cabeça, é que a gente não tem o final da dor de uma maneira automática. Você toma um remédio, a dor continua e você vai, aos pouquinhos, perdendo a dor de cabeça vai sumindo. E muitas vezes, em algum momento, você está conversando, fazendo alguma coisa e nem notou, nem lembra mais que teve a dor de cabeça. Então, esse processo, esse exemplo, ele tem muito a ver com o nosso processo, da nossa jornada de caminhada. Estamos tendo um momento de atribulação, um momento mais confuso desse caminho, estamos vivendo uma questão moral, uma questão física maior dessa nossa jornada. No meu exemplo, a dor de cabeça. Está acontecendo a dor de cabeça. Nós precisamos ajustar aquilo, né? E esse momento de ajuste pode ser um momento mais amargo, mais difícil, mas depois, naturalmente, de acordo com as decisões que nós tomemos, de acordo com o nosso processo de libertação, nós vamos saindo desse momento de dor e a vida continua. E a vida continua. É preciso entender que essa jornada, repetindo, ela vem de antes desta encarnação e ela prossegue para depois desta encarnação. Por isso, pode ser que não encontremos o final da dor nesta reencarnação. Esse processo vai continuar, porque a vida continua. Pode ser que não estejamos vendo a saída, vendo o final daquele momento, mas é porque estamos olhando muito perto do buraco. E não conseguimos ver que logo depois a estrada fica novamente reta. O nosso olhar sobre esse momento da jornada precisa ser mais amplo. É preciso entender primeiro que há a jornada. E aí, nós precisamos entender que a nossa resposta a esse trecho mais atribulado da jornada pode ser uma resposta saudável, significa resposta saudável. Entender o que aconteceu para eu chegar naquele ponto da minha vida. O que aconteceu? Qual é o porquê? Esse porquê é localizado nesta encarnação ainda? Ah, eu vivi situações, eu fiz coisas, ou não fiz outras, me omiti, e as consequências disso foram se apertando e chegaram nesse momento da jornada. Ou eu não consigo localizar nesta vida. Se eu não consigo localizar, com certeza começou antes, já que nós, espíritas, sabemos que a vida pré-existe a esse corpo físico. Começou antes. E não interessa o como começou. Não preciso fazer terapia de vidas passadas, a princípio, né? Para ficar olhando o que aconteceu. Não, eu preciso corrigir o que está acontecendo agora. Ajustar o que está acontecendo agora. Aproveitar esse momento
para aprender com ele, para mudar o que é necessário mudar nas minhas relações, em relação ao corpo, à saúde do corpo físico, para então construir um momento melhor mais adiante na nossa jornada. Porque o que vem depois está relacionado ao que está acontecendo agora. Agora, esse depois pode ser logo depois. Tomei a dipirona, foi amargo, mas a dor de cabeça melhorou logo depois. Como pode ser um depois mais distante. E aí é necessário a gente verificar a dor moral, ela vai se reajustar com a reestruturação moral do indivíduo. A dor física, ela chega para restaurar a saúde desse corpo, e se não for possível restaurar a saúde desse corpo, é preciso refletir sobre a própria vida, sobre a própria reencarnação, pensando, trabalhando, buscando no nosso íntimo viver melhor, apesar da limitação do corpo, sem construir uma doença para a alma, uma doença espiritual. Pelo contrário, nos trabalhando para que, apesar da dor física, o espírito prossiga bem, porque a vida do espírito continua. E como vamos chegar no plano espiritual? Qual o retrato? Como nos fala André Luizinho, a vida continua. O retrato do espírito é exatamente semelhança do que vivemos hoje. E várias filosofias, várias religiões, várias teorias nos falam que a vida ela é muito maior e que cada momento da vida ele vai sendo vivenciado, ultrapassado, com aprendizados, com modificações íntimas. E nós devemos nos empenhar em superar os momentos difíceis através do aprendizado do espírito, do aprendizado que tem a ver com a conservação do corpo, do aprendizado relacionado à cessação do orgulho e do egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, como nos falam os amigos espirituais em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, caminhando agora para o nosso final, como que nós damos conta desse momento? Como que damos conta desse momento? Olhamos para ele, entendemos que entendemos que a vida é muito maior do que esse momento de dor. Entendemos que viver é a grande ação que temos que procurar, temos que construir. Então, se eu vivo um momento de dor, de sofrimento, eu não estou vivendo, como é que eu posso viver? Porque o convite à vida é justamente a vitória, a construção de um momento melhor mais adiante. E aí, a doutrina dos espíritos nos aponta claramente a solução. Nós vamos ao livro dos espíritos, lá na sua conclusão. E aí, na conclusão, escrita por Kardec, Conselho dos Amigos Espirituais, nos fala que o espiritismo é,
não é apenas um conjunto de fenômenos curiosos, né? Ah, eu vou ali porque eu quero ver o espírito se manifestar. Não. O espiritismo, ele nos traz alguns efeitos. Alguns efeitos. Um deles, e Kardec fala assim, o segundo efeito, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, item 7. Quem nunca leu a conclusão, leia o Livro dos Espíritos. Lá no seu item 7, é uma conclusão longa, hein, gente? Ele fala o seguinte: o segundo efeito é a resignação nas vicissitudes da vida. O segundo efeito é a resignação nas vicissitudes da vida. E o que é resignação? Resignação não é renúncia à vida. Resignação não é aceitar de forma passiva o que está acontecendo. Ah, tem um martelo batendo na minha cabeça. Ah, eu vou me resignar. E fico ali sentindo o martelo batendo na cabeça. Não! Resignar-se é entender. Por que tem um martelo batendo na minha cabeça? Fui eu que me coloquei nessa cadeira para que esse martelo batesse na minha cabeça? Fui eu que incomodei ou irritei o dono do martelo? Claro que isso tudo isso é figurativo, né, gente? Entender por quê. Consigo ver o porquê? Consigo entender a causa? Consigo interromper esta causa? Essa causa, ela é material? Essa causa tem a ver com a vida do espírito? Ou seja, eu não consigo localizar a causa? Mas mesmo que eu não consiga localizar a causa, como eu caminho para adiante? Como que eu resolvo esse momento? Eu tenho como resolver fisicamente, materialmente, o que eu estou sentindo? O que eu estou vivendo? Eu tenho como contornar essa questão moral, me modificando moralmente? Que, por exemplo, se eu estou vivendo um momento de sofrimento relacionado a uma desonra, a uma vergonha muito grande, isso tem a ver com uma dor moral. Eu preciso analisar. Existe motivo real para isso? Como eu posso viver de outra forma? Pensar a vida de outra maneira? Para fugir de sentimentos de vergonha ou de desonra? Ah, o que eu estou fazendo tem a ver com, por exemplo, um abandono, um descuido com o corpo. Putz, então beleza, não é culpa de ninguém isso. Não é culpa de Deus. Não estou vivendo uma doença hoje, uma gastrite por conta da alimentação ruim, uma úlcera por conta de uma alimentação ruim. Não é um castigo de Deus a úlcera. Não, é uma consequência fisiológica do dano que eu trouxe a esse corpo. E como que eu resolvo isso? Tratando a doença. Não é me sentindo culpado. Não é criando uma dor espiritual a partir de uma dor física. Então a resignação tem a ver com esse cair em si, com esse perceber, com esse perceber o que é o viver. Kardec continua, né? O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, quartas partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as atribulações que acompanham. Então, essa vida aqui, ela é apenas um pedaço da nossa longa jornada. Por isso Kardec fala, né? O Espiritismo nos dá a ver a coisa de tão alto, nos faz ver a jornada de forma tão maior, que 3/4 da importância que a gente dá para essa vida acabam. É óbvio que a reencarnação é muito importante. Ela é um presente de Deus. Ela está dentro do campo da justiça da lei divina. Mas esta reencarnação é apenas uma dentre milhares de outras. Isso que atravessamos agora
Talvez já tenhamos passado centenas de outras vezes. E passamos. E caminhamos. E aí Kardec prossegue. Mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Se eu percebo que a vida é muito mais, que a vida é muito maior, que isso que eu estou vivendo hoje eu posso ter passado anteriormente, e que a minha vida vai continuar para além e apesar do que está acontecendo agora, eu ganho coragem. Isso me fortalece. Isso me fortalece. E por outro lado, as causas de sofrimento morais muitas vezes têm a ver com as frustrações, com os desejos não atendidos, perdem sentido. Porque esse desejo de agora, seja emocional ou físico, ele tem a ver com o agora. Ah, eu queria tanto ter o cabelo preto. Não vai acontecer. E por que eu quero? Porque o cabelo preto é a moda? É desse momento. Provavelmente na outra encarnação eu viverei de outra forma. Eu terei outro corpo, com outra cor, pertencerei a outra etnia, terei outro gênero, ou terei o gênero fluido. Não sei como vai ser o futuro, mas com certeza vai ser diferente de hoje. Passarei por jornadas semelhantes às de hoje? É possível que sim. Na verdade, esse sofrimento e essa dor vão se reduzir à medida que eu tomo consciência disso. E aí, então, como nos fala Kardec, as tribulações não nos afligem tanto mais. Ganhamos coragem nas aflições. E ele termina esse parágrafo dizendo: o horizonte, né, o que está na nossa frente, se dilata ao infinito. Eu não vejo mais o final da vida como um final efetivo, porque não há final. Somos espíritos imortais. E nossa única opção é viver. A vida prossegue. Buscando esse conceito, Jonas de Andes, no seu livro A Plenitude, nos fala a resignação dinâmica, ou seja, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Então, se resignar não é apenas aceitar o que está acontecendo. Não é isso, pelo amor de Deus. Essa opção não existe. Porque o viver é ação. No momento da jornada em que a dor, em que eu sofro, eu não devo me afundar na dor e no sofrimento. Isso não é se resignar. Se resignar é entender o problema que ocorre, entender suas causas, entender onde está a raiz disso. Está no espírito? Está no corpo? Onde está a raiz desse problema? Olhar do alto, ele é apenas um ponto na longa jornada. Consigo remover a causa? Vamos remover a causa. Não consigo? Vamos dar conta. Mesmo que eu consiga remover a causa, vamos dar conta do que está acontecendo agora. Ah, mas sozinho é muito difícil. E aí vem uma das principais questões relacionadas ao autocídio: a solidão. Estar sozinho para enfrentar as dificuldades da vida. Estamos em um planeta de
Ainda não, né? No pleito de provas e expiações. Esses momentos de sofrimento na nossa jornada vão acontecer, mas não estamos sozinhos nesse planeta. Só encarnados nós temos 7 bilhões à nossa volta. E os desencarnados também estão aí. Se nesse momento eu me vejo sozinho, sem forças para dar conta desse viver, preciso buscar mecanismos que me permitam construir conexões. O sentido da vida tem a ver com entender o porquê, perceber qual o nosso propósito, para onde eu quero caminhar. Mas todo esse processo se dá através das conexões, das relações que nós construímos. E hoje em dia, se eu não tenho alguém ao meu lado com quem eu possa contar, como espíritas que somos, não devemos nos esquecer do recurso da prece, que vai nos colocar em contato com aqueles que eu não vejo, mas que estão ao meu lado. Mas se isso também é difícil, nós temos hoje em dia instrumentos que nos permitem entrar em contato com pessoas que vão nos ouvir, que vão estar ao nosso lado, podendo nos auxiliar. Por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um telefone. Todos nós temos um telefone à mão. Basta ligar. 188. E do outro lado da linha, alguém vai nos ouvir, alguém vai nos fortalecer. E o mais importante, não estaremos mais sozinhos. A partir desse momento, nós ganhamos alguém para nos ajudar nessa jornada. Viver não é melhor. Viver é a única opção que nós estamos vivendo sempre. O que nós não podemos é abandonar o viver em meio à própria vida. Viktor Frankl, um autor, um psiquiatra que era judeu, que viveu em campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ele constrói toda uma teoria em psicologia chamada logoterapia, baseada na compreensão da vida, do sentido da vida. E diz o seguinte, que o desespero, ele é o sofrimento sem propósito. Então, o desespero que nos leva a encerrar a vida é o sofrimento sem entender o contexto do que acontece, sem refletir sobre o viver. Que nós possamos entender essa realidade. Somos espíritos. Nossa vida é muito maior do que apenas essa encarnação. Nossa vida é muito maior do que a dor do preconceito, do que a dor do abandono, do que a vergonha. Nossa vida é muito maior do que o câncer que mata o corpo devagar. Somos espíritos.
e não estamos sozinhos. E podemos seguir adiante sempre que viver. Viver é a nossa essência. Não nos esqueçamos disso. Esperamos que essa nossa conversa de cerca de 1 hora nos ajude a, como diz a música, né, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante. Vamos encerrar com uma prece por todos aqueles irmãos que estão em aflição, encarnados ou desencarnados, que pensam no fim da vida ou que já realizaram o ato difícil do suicídio. Porque todos, incluindo eles, necessitam de prece. Pai, Pai amado, Pai que é Pai, agradecemos nesse momento a oportunidade bendita da vida. Queremos pedir, como sempre, eternos pedintes que somos, o acolhimento, o abraço das grandes falanges espirituais para nos fortalecer, nos reequilibrar, para entendermos o sentido das nossas vidas, para buscarmos o propósito pessoal de dor e sofrimento, para notarmos que há alguém, encarnado ou não, ao nosso lado, pronto para nos ajudar a ultrapassar esse trecho tortuoso do caminho. Abençoa, Jesus. Abençoa com teu amor aqueles que nesse momento estão no plano espiritual ainda em sofrimento, ainda em momentos de dificuldade, porque encerraram a sua vida e se depararam com a vida verdadeira, achando que iam terminar o sofrimento, percebem que o sofrimento continua, que eles sejam acolhidos. Abençoa, Jesus, abençoa através das tuas falanges, através dos legionários de Maria, através das equipes de Dona Ivone Pereira, Doutora Anísia Silveira, aqueles que nesse momento atravessam dores espirituais, dores morais, dores físicas, que fazem com que eles pensem em abreviar o final da vida, que eles ganhem força interior, que eles ganhem estímulo para seguir adiante, refletindo sobre a verdadeira vida. Que todos, que a humanidade em dor possa ser visitada pelos seus amigos espirituais, parceiros dessa jornada. E que todos possamos perceber essa presença, entendendo que não estamos sozinhos. Obrigado por hoje, obrigado pela vida. Graças a Deus. Muito boa noite a cada um de vocês.